Muito boa tarde, está no ar o Boletim Legislativo desta segunda, te atualizando sempre das principais notícias aqui da Câmara e também da nossa cidade. Bom, eu abro o jornal de hoje falando sobre cuidado e atenção no trânsito. Para alterar a realidade dos acidentes nas ruas e estradas aqui do estado, o governo de São Paulo estipulou uma meta para que as cidades paulistas criassem ações e políticas públicas com o objetivo de reduzir as mortes no trânsito pela metade. Uma meta que não foi alcançada por vários municípios, incluindo São José. Ainda assim, aqui na cidade, a Câmara e a Prefeitura têm apostado em ações e leis educativas. A organização do trânsito ainda continua sendo um grande desafio para o desenvolvimento das cidades, principalmente no Vale do Paraíba. Um levantamento mostra que 64% desses municípios não conseguiram cumprir a meta do governo estadual de reduzir pela metade o número de mortes causadas por acidentes em estradas e vias municipais ao longo de 7 anos. O resultado teve como base a taxa de óbitos registrada em 2015 e o comparativo com 2022. De acordo com essa especialista em planejamento urbano, a falta de educação e os maus costumes no trânsito ajudaram a manter os altos índices de acidentes. Quando a gente pensa no trânsito no Brasil, só uma reflexão. Nós somos um país onde, pra gente, o sinal amarelo é um sinal que a gente passa correndo, né? E, na verdade, o sinal amarelo é um sinal que você tinha que parar. Então, isso já explica muito como que a gente lê o trânsito, como a gente se comporta no trânsito e como a gente gere o trânsito. E aí, fazendo uma analogia, morrer ainda, né, de sinistro de trânsito é ali, né? É o amarelo que a gente passa, né? E não o amarelo que a gente para. E quando a gente pensa mesmo em zerar essas mortes no trânsito, aí sim, eu realmente estou parando no meu sinal amarelo. O levantamento mostra que 14 cidades cumpriram a meta e conseguiram reduzir o número de mortes no trânsito pela metade. Outras 8 cidades registraram aumento no número de mortes no trânsito. Os dados demonstram ainda que 7 cidades mantiveram o mesmo índice e outras 10 conseguiram reduzir a quantidade de óbitos, mas sem atingir os 50% propostos. Entre elas está São José dos Campos, que teve 20% de morte a menos no trânsito no último ano, em comparação a 2015. Uma alternativa para atingir esse objetivo seria investir em algumas mudanças, como a redução do limite de velocidade nas vias. Avenidas onde você tem limite de 70 km por hora, com pontos cruciais de travessias de muito pedestre. Isso é criminoso. Existe uma norma clara. Lugares com grande circulação de pedestres, você tem que fazer o calm traffic, né? Que é a redução da velocidade. Parece que tem ali um nó, né? As pessoas, tanto o Estado como a sociedade, se indispõem para isso. E digamos ali, né? É o número 1. Os vereadores, membros da Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transporte da Câmara, também acreditam que um trabalho de educação no trânsito, envolvendo principalmente os mais jovens, pode ajudar a melhorar esses números. Acho que a gente tem que ter uma consciência de que o pedestre tem prioridade, né? O ciclista, ele tem que saber que ele não é um pedestre, é um ciclista, é um outro modal. Ele tem que ser respeitado também. O principal que a gente fala aqui é a educação. É a educação do motorista, do motociclista, do pedestre, do ciclista. Nós olharmos o ser humano, olhar um pelo outro, nós termos cuidado, nós estarmos dentro da lei. Às vezes o motorista, o jovem tira a carta, mas não teve essa educação, nem dentro da escola e nem dos seus pais, né? Dependendo de como o pai dirige, ele aprende ali já visualizando seu pai ou sua mãe. Então, acredito que a parte educativa, desde muito jovem, a gente reflete no futuro com índices menores. Os parlamentares também ressaltaram o trabalho junto ao Poder Executivo para a melhoria no trânsito. Um exemplo foi a campanha Maio Amarelo, regulamentada em lei pela Câmara, que dedica a ações preventivas de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. Na cidade ainda foram criadas campanhas a partir de programas, como o Sinal de Gentileza, que tem ações educativas em faixas de pedestres sem semáforos, e o Educa, que inclui na grade curricular de algumas escolas municipais a disciplina de educação para o trânsito. Então a gente tem que sempre trazer isso, levar até a prefeitura, para que seja investido cada vez mais nesse modal e que tenha ações
para conscientizar e ajudar a segurança do trânsito aqui da nossa cidade. Levar para as escolas, né? Formar as crianças para ser realmente cidadãos que respeitem, né, o trânsito. Eu acho que a sociedade como um todo precisa participar de uma forma mais ativa para que a gente tenha mais conscientização. Tem que aumentar as campanhas educativas, fazer por mais tempo, né, no ano. A gente sabe que tem o Maio Amarelo, é uma lei de nossa autoria na Câmara Municipal, né, fortalecendo essa campanha, mas acredito que durante o ano poderia ser feito mais campanhas. Ações que, somadas, podem, no futuro, trazer mais segurança no trânsito de São José e diminuir o número de acidentes e mortes nas estradas e ruas da cidade. Primeiro, abraçar a mesma ideia da visão zero. Não é redução de morte no trânsito, é o famoso nenhuma morte será tolerada. A longo prazo, né, eu pensando no cenário ideal, é a ideia dessa cidade humanizada. E quando a gente passa na cidade humanizada, pensa na cidade humanizada, é pensar que todo mundo, independente de gênero, raça, cor, idade, tem direito à circulação. E a Câmara homenageou com o título de cidadã joseense uma empresária, artista e radialista portuguesa que fez história aqui em São José e ajudou a fortalecer a cultura luso-brasileira na cidade. A honraria entregue pela vereadora Dulce Rita foi uma forma de reconhecer a trajetória de vida e trabalho da homenageada, que hoje se sente joseense. O clima era de união e muito carinho durante a sessão solene na Câmara, que homenageou Maria de Lourdes Capelo de Oliveira com o título de cidadã joseense. A iniciativa foi proposta pela vereadora Dulce Rita e serviu como forma de reconhecer toda a trajetória de vida e trabalho de Maria de Lourdes, que durante mais de 50 anos tem atuado para manter vivas as tradições portuguesas aqui em São José. Sempre preferiu os bastidores, ajudando incansavelmente nossa cidade e sempre demonstrou sua gratidão aos agentes públicos, contribuindo com sua experiência, cultura e conhecimento. Nossa cidade alegra-se por tê-la como filha dessa terra, agregando seu valor, sua ternura, seu conhecimento, sua resiliência, a sua garra, a sua curiosidade, o seu amor ao próximo e muito mais qualidades que me foge agora. Fotos exibidas em plenário contaram um pouco da história da homenageada. Maria de Lourdes Capelo, ou melhor, só Lourdes como é conhecida, nasceu em Portugal e chegou ao Brasil na década de 50. Ela morou na capital paulista e veio para São José dos Campos em 1970. Aqui na cidade, além de empresária no ramo da gastronomia, Lourdes comandou um programa de rádio sobre a cultura portuguesa e também participou da fundação do Clube de Campo Luso Brasileiro, do qual foi presidente. Amigos e parentes presentes na cerimônia também destacaram o amor com que ela desempenhava cada uma dessas funções. Amor declamado em poesia. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. E ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Dona Lourdes, muito obrigado por a senhora existir em nossas vidas. Ressaltando a garra e comprometimento de Maria de Lourdes, o filho da homenageada reforçou o quanto aprendeu com a mãe, um exemplo de mulher. A minha mãe, e hoje eu vou ficar só nela, a minha mãe nos ensinou muitas coisas. E pelo seu exemplo, que é batalhar por tudo, não é? Por esse exemplo, eu digo a vocês que eu batalhei muito, minha irmã batalhou muito, e certamente muito do sucesso que nós tivemos, muito das conquistas que nós tivemos, a gente deve a ela. O título de cidadã joseense foi entregue em mãos pela vereadora Dulce Rita e simbolizou a acolhida da homenageada como uma joseense de coração. Emocionada, Lourdes lembrou que está completando 69 anos de Brasil e sente muito feliz e orgulhosa em poder fazer parte não só do nosso país, mas também da nossa cidade. Obrigada, gente. Obrigada por vocês existirem, minha família linda. Obrigada, Moreca. Obrigada. E a vocês que fazem parte da minha família também. Obrigada, filha.
Bom, e vamos aproveitar esse iniciozinho de semana também para falar de mercado de trabalho? Começar a segunda com força total na busca por um emprego? Então, para te ajudar, a gente separou na nossa agenda de serviços quais são as vagas abertas aqui na cidade. Dá só uma olhada. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para analista de planejamento, assistente administrativo, assistente de vendas, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza hospitalar, auxiliar de mecânico de compressores de ar, auxiliar de mecânico diesel, coletor de resíduo hospitalar, comercial externo, consultor de vendas, copeira de hotel, corretor de imóveis, encarregado de limpeza hospitalar, fiscal de obra, funileiro industrial, leiturista, limpador de vidros, mecânico de empilhadeira, mecânico de motor a diesel, operador de retroescavadeira, operador de telemarketing, serralheiro de alumínio instalador, técnico em segurança do trabalho, vendedor porta a porta e vendedor pracista. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de auxiliar de cozinha, auxiliar de recepção, líder de setor, operador de caixa, operador de telemarketing, porteiro e repositor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E agora a gente fala de sustentabilidade e meio ambiente. Um projeto de lei aprovado aqui na Câmara quer criar na cidade pontos de coleta de materiais têxteis. A ideia é organizar o descarte de restos de roupas e outros tecidos e encaminhá-los para empresas e entidades que fazem um serviço de reciclagem ou reaproveitamento. A matéria é de autoria do vereador Júnior da Farmácia. A produção de roupas em grande escala e o descarte incorreto de resíduos têxteis é um grande problema do século XXI. No Brasil, existem mais de 4 milhões de toneladas de tecidos inutilizados, o que corresponde a 5% de todos os resíduos produzidos no país. E partindo deste ponto, o novo projeto de lei pretende mudar este cenário, com a criação de pontos de coleta e descarte de resíduos têxteis na cidade. A maioria da população hoje ela acaba descartando o pano de prato, o lençol, a coberta, esse resíduo, né? Esse material que ele não vai usar mais, ele acaba colocando junto com o lixo orgânico. Então acaba indo para os depósitos de lixo de maneira errada. Então a proposta é justamente a gente fazer uma correção e também levar essa consciência para a população da necessidade de separar esse material e levar até um ponto de entrega através já dos PEVs, né, que existe na cidade. A gente já tem os pontos de apoio para coleta, né? Então usando o próprio equipamento que a cidade já tem. O projeto de lei desenvolvido pelo vereador Júnior da Farmácia tem como objetivo, além de ser uma ação de proteção ao meio ambiente, também impulsionar a economia sustentável, com o uso responsável de recursos para geração de emprego e renda. A gente visa isso lá na frente, ou através das cooperativas ou das ONGs, né, que é fazer essa reciclável desse produto, né? E ele virar matéria-prima e isso virar recurso financeiro. O ambientalista e biólogo Marcelo Godoy também reforça a necessidade de locais adequados para o descarte de resíduos têxteis, assim como a conscientização da população. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas a roupa está suja, está rasgada, está isso. Não interessa. Descarta corretamente no local certo, que a indústria ela tem também, por essa questão da produção, e ela tem a obrigação de pegar também o produto de reverso, que a gente fala, né, produção, e ela tem obrigação de pegar, e isso vai gerar matéria-prima para ela. E o descarte incorreto de resíduos representa uma série de malefícios para o meio ambiente. Aproximadamente 170 milhões de toneladas de resíduos sólidos são gerados anualmente no Brasil. E olha só, desses 170 milhões, 40% só são destinados corretamente. Você imagina, 60% são destinados de forma errada, né? E muitas vezes vai parar, claro, no meio ambiente. O dano
concreto, dano irreversível muitas vezes pela contaminação, os produtos químicos que há no tecido, né? A própria tintura, e isso daí causa um dano assim, incalculável ao meio ambiente. O projeto de lei ainda prevê a criação de parcerias entre poder público e ONGs do município, para que após reciclados, os tecidos também sejam reutilizados, agregando valor econômico de forma sustentável e ressignificando o que antes se tornaria lixo. A gente tentar ofertar para as ONGs, né, que elas se organizem, ou grupos de cooperativa, para que possa estar pegando esse material, né? E a gente daí está falando de meio ambiente, né? Que é reciclável, e também da economia, né? Então, poderá ajudar a fomentar a economia de algum grupo, né? Isso seria muito importante. E um recado importante para a saúde de todo mundo, viu? O governo federal já divulgou o cronograma das campanhas de vacinação deste ano e hoje, inclusive, já começa uma ação com foco na imunização contra a Covid-19. E claro que ao longo do ano tem outras campanhas para que todos nós possamos manter atualizada a nossa carteira de vacinação. E quem vai trazer para a gente todos os detalhes é a repórter Daniela Rivas. Dani, é com você. Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre vacina. A queda na cobertura vacinal tem preocupado bastante gente nos últimos anos. Então, pensando nisso, o Ministério da Saúde preparou ações a partir de hoje, que já estão sendo válidas a partir de hoje, dia 27 de fevereiro. São doses de reforço bivalentes contra a Covid-19. O que significa isso? São doses que já englobam proteção a novas cepas, incluindo a variante Ômicron. A prioridade, então, é vacinar os idosos acima dos 60 anos e também pessoas com deficiência, justamente o grupo de risco. A partir de abril, gente, vai ser intensificada, também vai iniciar a campanha de vacinação contra a influenza. O inverno aqui no Brasil só começa no dia 20 de junho, mas a ideia é imunizar o máximo de pessoas possível para que menos pessoas fiquem expostas ao vírus. Já a partir do mês de maio, será iniciada uma força-tarefa nas escolas para vacinar as crianças contra o sarampo e a poliomielite. A gente acompanhou nos últimos anos, né, uma situação bastante complicada aqui no Brasil contra a poliomielite, com risco de voltar justamente pela baixa cobertura da vacinação. Portanto, pessoal, é isso. Vamos ter empatia e responsabilidade, não é mesmo? Nós temos um sistema público de saúde que oferece dezenas de vacinas de forma gratuita, inclusive é modelo a nível mundial. Então, vamos vacinar nossas crianças, vamos nos vacinar também, né? Por amor a você, por amor à sua família, por amor ao próximo e responsabilidade. Voltamos para o estúdio. Muito obrigado, Dani. E vale reforçar aqui, né, que as vacinas são seguras e fundamentais para a prevenção de inúmeras doenças. Então, vamos todos manter a carteira de vacinação em dia, viu? E agora a gente confere qual vai ser a previsão do tempo para a tarde desta segunda e também amanhã. A tarde desta segunda-feira se mantém ensolarada, mas com a presença de muitas nuvens. Pode ter pancadas de chuva a qualquer momento. A máxima é de 29 graus e a mínima de 19. A terça-feira também será de sol, mas com chances de chuva ao longo do dia. A máxima será de 26, com mínima de 19. E esse foi o boletim desta segunda-feira. Tenham todos uma ótima tarde. Muito obrigado pela companhia e a gente volta a se encontrar amanhã. Um abraço.